A empresa COFCO Internacional, maior processadora de alimentos da China e uma das maiores do mundo, anunciou em relatório anual de sustentabilidade que espera rastrear toda a produção de soja oriunda do Brasil até 2023, como forma de reduzir danos ambientais. Sim, a empresa teve a coragem de dizer isso. Eu não sou contra acordo comercial com país nenhum do mundo. O que eu não posso admitir é que um país, em vez de vir comprar no Brasil, ele vem comprar o Brasil. Agora, quando você privatiza, isso aí tem a ver com privatização, a tua pergunta. Para a China, você não está privatizando, você está estatizando para o capital chinês. A China tem 7 vezes mais habitantes do que nós. Está procurando o que no Brasil? Entre outras coisas, as terras agricultáveis. Parece claro que a questão ambiental está sendo usada apenas como pano de fundo para ganhar apoio da mídia, já que quando o assunto é mercado agro, uma parte da imprensa brasileira é extremamente inocente, enquanto que a outra parte é devidamente paga para divulgar apenas o que interessa às grandes corporações. E isso, disseminado para uma boa parte da população desinformada sobre o tema, abre um caminho fértil para o controle de mercado. No frigir dos ovos, estamos diante de uma tremenda maquiagem que, na verdade, pretende monitorar a produção brasileira de soja e controlar os preços no Brasil. É preciso já uma ação do Ministério da Agricultura do Brasil e do próprio presidente Jair Bolsonaro para que empresas chinesas como a COFCO deem explicações técnicas sobre o que pretendem fazer e não recebam nunca carta branca para colher dados estratégicos das propriedades rurais brasileiras e jogar contra o produtor de grãos do Brasil em um futuro próximo. Em 14 páginas recheadas de frases de efeito e apelo emocional, a COFCO diz em seu relatório anual de sustentabilidade de 2019 que nosso mundo está enfrentando mudanças sem precedentes. Como uma comunidade global, precisamos encontrar uma forma de alimentar a crescente população de maneira responsável e, ao mesmo tempo, superar os desafios desencadeados pelas mudanças climáticas, perda de biodiversidade, escassez de recursos e incerteza econômica. Para a COFCO Internacional, isso significa tomar medidas para garantir uma agricultura sustentável e trabalhar com nossos parceiros e colaboradores para fazer a diferença. O sucesso do nosso negócio no futuro, assim como a continuidade do suporte das partes interessadas, depende da nossa capacidade coletiva de transformar o sistema alimentar e gerar valor para todos na cadeia de fornecimento. Lindas palavras, dignas de um marqueteiro de nível médio. Por que rastrear apenas a soja do Brasil? Por que não fazer o mesmo com a soja produzida e comprada no restante do mundo? Por que a COFCO nunca pensou em fazer isso nos Estados Unidos? Por que a empresa chinesa não mostra a realidade ambiental do Brasil, um país que é líder e exemplo para o mundo quando o assunto é agricultura sustentável e que deveria aí ser o último da fila a despertar esse tipo de preocupação ambiental? Por que a empresa chinesa não mostra os dados que revelam que nenhuma produção de grãos do planeta tem, na prática, leis de preservação ambiental tão duras como as brasileiras? Pois em 2019, no seu relatório anual de sustentabilidade, a COFCO declara que, no caso da soja, conseguimos 100% de rastreabilidade nas fazendas de fornecimento direto em 25 municípios de alta prioridade do Cerrado brasileiro. E até 2023, pretendemos atingir total rastreabilidade até as fazendas para todos os grãos de soja fornecidos diretamente no Brasil. Mas o que será que a COFCO está tentando em nome de uma preocupação ambiental maquiada? Será que é saber de tudo o que acontece dentro das propriedades, das lavouras e, se possível, até o que acontece com o bolso dos produtores aqui do Brasil? Ou você acredita que detalhes como potencial produtivo, intenção de cultivo, projeção de produção e até mesmo fluxo de caixa e situação financeira do produtor brasileiro não serão parte desse banco de dados que está sendo gerado? A COFCO é uma das maiores compradoras de soja do mundo.
Ou seja, todos os dias, os responsáveis pelas mesas de compra da empresa traçam estratégias para derrubar o preço da sua produção. Sim, de você, produtor, a fim de garantir melhores margens de lucro para a empresa. Esse papinho de sustentabilidade serve mesmo para pegar os inocentes e controlar mais e mais esse fazendão chamado Brasil, que a cada dia ganha mais importância dentro dessa nova ordem mundial, se transformando em peça fundamental para um novo jogo geopolítico que já está sendo jogado. A China trava uma guerra fria com os Estados Unidos e segurança alimentar é a palavra-chave nessa disputa. Nesse exato momento, a China e, logicamente, a COFCO estão se perguntando o que vai acontecer não só com o seu abastecimento de soja nos próximos anos, mas também com o abastecimento de óleo e de carnes, caso Donald Trump ganhe as eleições de novembro e permaneça por mais 4 anos na Casa Branca. E é aí, justamente aí, que está a chave desse cofre. A China não sobrevive sem os Estados Unidos. Se houver uma ruptura entre os dois países, com uma possível vitória de Trump nas eleições, os chineses ficarão completamente encurralados, dependendo de um único país para garantir o seu gigantesco consumo de alimentos. E adivinha que país é esse? Claro, o Brasil. A COFCO está no Brasil defendendo aí os seus interesses mercadológicos e abastecendo o seu gigantesco mercado consumidor de soja, que é a China. É preciso atenção redobrada às tentativas de controle de mercado brasileiro e que vão aumentar drasticamente na medida que o agro do Brasil se tornar mais poderoso. Nós não podemos fechar os olhos e agir com inocência, acreditando nas balelas criadas por marqueteiros e espertos de plantão, a fim de garantir apoio da opinião pública e faturar alto às nossas custas. Te convidamos a analisar com cautela esse pacote gráfico business, pois ele revela muito do que pode estar por trás dessa conversa fiada da COFCO de rastreabilidade em troca de sustentabilidade. Os números que você vai ver agora são do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é a autoridade máxima no mundo quando o assunto é projeção para o agronegócio, e foram apresentados neste mês de julho de 2020. Caso você ainda não saiba, a China é o maior consumidor de soja do planeta. A previsão é que sejam necessárias 113 milhões de toneladas para suprir a sua demanda interna já na próxima safra 2020-21, o que será o maior volume de todos os tempos, levando o país a responder sozinho por 1/3 do consumo mundial dessa commodity, que é estimado em 348 milhões de toneladas. Isso até não teria problema se não fosse por um detalhe: não existe produção. Em toda a sua história, a produção de soja da China atingiu um máximo de 18,1 milhões de toneladas, como demonstrado pelo gráfico. E tudo indica que na nova safra 2020-21 já deve cair para apenas 17 milhões e meio de toneladas. Ou seja, os chineses conseguirão tirar dos campos pouco mais de 15% de toda a soja que precisam, e todo o restante terá que vir das importações. Se com os Estados Unidos a luta pelo abastecimento já é difícil para a China, sem os americanos fica praticamente impossível. É preciso fazer malabarismo ou colocar em prática estratégias competentes de controle para abocanhar os mais inocentes e controlar seu único e garantido fornecedor, o Brasil. Entende agora o tamanho desse jogo? Os Estados Unidos respondem por 35% das exportações de soja do planeta. O Brasil, por mais da metade, 51%. Juntos, Brasil e Estados Unidos respondem sozinhos pelo abastecimento de 86% das exportações de soja de todo o mundo, volume que é nada mais nada menos do que 138 milhões de toneladas. E não sobra praticamente nada. Como você acha que as empresas chinesas vão sobreviver se Trump continuar como presidente dos Estados Unidos por mais 4 anos e arrochar a Guerra Fria travada com o país desde 2018? Pois é, não existe saída para os chineses.
É preciso se movimentar para tentar controlar cada dia mais o agronegócio do Brasil, pois é aqui, neste fazendão, que está a única chance da China garantir a sua segurança alimentar e entrar de cabeça nessa guerra com os americanos. É por isso que voltamos a te alertar que o Brasil se tornou peça-chave nesse novo capítulo da Guerra Fria Mundial. O Brasil é extremamente estratégico para os chineses. E já que neste capítulo estamos falando da COFCO, fique sabendo que essa empresa de capital chinês já teria 5,2 milhões de hectares de fazendas de soja mapeados e avaliados no Brasil, Argentina e Paraguai. Uma invasão digital pesada, usando para isso o manto de uma suposta preservação ambiental. Algo que, vale lembrar, não teria justificativa alguma, já que o Brasil detém a mais avançada legislação de preservação ambiental do planeta. O Cerrado brasileiro, meu amigo, é de fundamental importância para a COFCO e outras empresas de capital estrangeiro, e que vem investindo pesado no Brasil e tem notórios interesses econômicos na região. O resto é conversa fiada para enganar a parte mais inocente deste mercado.